Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Vilmar Duarte, especialista em ajudar você a ajustar a rota em sua própria vida. E esse é o objetivo deste conteúdo. Aqui eu trago o meu ponto de vista baseado em tudo que aprendi na vida, aliado ao estilo de vida que adotei para mim. Provoco o seu pensamento crítico com o intuito de fazer você refletir sobre o seu estilo de vida. Se você achar confortável, já dê o seu like. Se não é inscrito, inscreva-se e clique no sininho para receber as notificações de novos conteúdos que eu postar aqui na plataforma. Assim você me dá uma baita força. Agora, se este conteúdo fizer alguma diferença para você, não seja egoísta. Compartilhe com seus amigos para ajudar que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas possível. Bem, depois de uma temporada bastante curta, de 4 episódios, agora vamos entrar numa jornada um pouco mais longa do que essa anterior. Nessa temporada, falarei sobre a sua jornada do autodesenvolvimento. É uma preparação para ser bem-sucedido e tudo que você precisa trilhar para chegar ao sucesso sem se quebrar no caminho. Esse é o grande objetivo. E como papo inicial, vamos falar sobre os seus condicionamentos e como modificá-los para realmente realizar tudo aquilo que você sempre quis na vida. Se você já é bem-sucedido, sabe que aprendeu muito na jornada e muitas vezes sozinho, com sua família ou mesmo com alguns mentores. E uma pergunta que não quer calar ecoa em seu coração: como não te ensinaram na escola tudo o que aprendeu com a prática? Mas será que não lhe falta mais nada mesmo? E aí, se você não é bem-sucedido ainda, se você ainda não tem o sucesso que você gostaria de ter e está no caminho, eu estou aqui para lhe ajudar com algumas dicas que serão mais do que uma ajuda neste nevoeiro. No início da década de 90, enquanto trabalhava numa multinacional, eu me senti injustiçado e era muito arrogante e egoísta na minha visão de mundo. Um dia, essa minha percepção foi destruída e eu precisei reconhecer que estive errado a minha vida toda. Um engenheiro, um grande amigo, que trabalhava no mesmo grupo que eu, ouvindo-me fazer o esporte predileto que muitos dos seres humanos adoram fazer, reclamar, voltou-se para mim e disse que não suportava mais me ouvir reclamando. E isso me abalou, pois ninguém tinha sido tão rude dessa forma comigo, além de meu pai e de minha mãe. Mas no fundo não era rudez da parte dele. A minha tendência como um garoto mimado ao ouvir uma verdade sendo jogada na minha cara era de sair batendo os pés e bufando. Isso se eu não pedisse as contas da empresa. Mas eu tinha algo dentro de mim, além do respeito por esse amigo engenheiro, que me instigava a ouvi-lo. Ele era um engenheiro bastante fora da curva, não era um engenheiro tradicional. E hoje eu sei que o que eu tinha era uma sede por conhecimento além das coisas que contavam para mim nas escolas. Veja bem, eu sou totalmente favorável ao sistema de ensino. É necessário aprender matemática, física, química e geografia, pois são fundamentais para as ciências exatas. E também história, filosofia, sociologia, economia, como um suporte para entender um pouco mais de onde nós viemos, como chegamos até aqui e como sobreviver na sociedade daqui para frente. Desde que não encare essas últimas matérias aí como verdades absolutas. A história e a filosofia sempre foi compilada por grandes estudiosos da matéria, pensadores, doutores, pós-doutores, que passaram a vida repetindo o que alguém contou ou escreveu. E quando o que encontravam não condiziam com seus paradigmas, essa história não era passada exatamente como ele a recebeu. Da mesma forma, um estudo da sociologia e economia, que exige muita pesquisa, com alto grau de cientificidade, utilizando estatística, aparentemente uma matéria exata para traçar um comportamento da sociedade e o papel do indivíduo inserido nela. Mas percebe-se que é fácil aplicar um certo teor de paradigmas nas interpretações dos números. O que este meu amigo engenheiro me orientou a fazer mudou completamente o meu destino.
Eu reclamava muito de minha situação financeira. Ele então me perguntou o quanto eu achava que eu deveria receber pelo meu trabalho, pelo que eu fazia. Eu respondi, e ele me perguntou de volta, o que falta você fazer para receber o que acha que merece? Eu simplesmente não entendi esse questionamento e praticamente eu buguei. E aí ele me orientou que eu inicialmente soubesse exatamente onde eu gastava o meu dinheiro. Em detalhes, eu tinha de entender melhor a minha situação financeira, já que a minha reclamação vinha dessa área. Então eu fiz um diário das minhas despesas, até mesmo dos centavos, e é impressionante como vaza dinheiro em coisas miúdas e nem percebemos. Feito. Essa tarefa já estava pronta, então ele me deu um livro de presente em meu aniversário para eu ler, que em resumo dizia que a responsabilidade do resultado que eu tinha em minha vida era inteiramente minha. A responsabilidade era minha por eu estar onde eu estava. Aquela mensagem abalou meus alicerces de certezas absolutas que eu tinha na minha vida. Como assim? Então eu não posso reclamar de nada? Então, fica essa dúvida aí para você também. E depois, vasculhando os porões da minha vida, eu percebi que o financeiro era apenas um reflexo da bagunça que eu tinha lá em todas as outras áreas. Ali eu decidi dar um passo atrás de tudo que eu estava fazendo, começando pelo meu financeiro, regredir alguns pontos no status para sobrar algum dinheiro no final do mês. Estávamos vivendo em um período da nossa história, início da década de 90, onde a inflação era galopante e eu precisava fazer esse dinheirinho render. E diga-se de passagem, que status é você ter aquilo que você não precisa para agradar as pessoas de quem você não gosta. Então, não precisa mostrar nada para ninguém. E essa decisão mudou como eu enxergava o mundo, os relacionamentos e tudo que eu fazia. Eu comecei a achar que eu deveria empreender e eu não fui estudar para isso. Então lá estava eu fazendo investimentos em barcos furados. Nada deu resultado. Então, não repita simplesmente por aí o que eu estou dizendo. Pesquise por conta própria, aprenda, prepare-se. Você nunca saberá de fato algo que se você simplesmente acreditar no que for mais confortável para você, ou porque uma pessoa de alta visibilidade na sociedade lhe disse que é assim e ponto. Então coloque-se em ação, vá atrás. Então esses tais condicionamentos, essas crenças em verdades absolutas, os tais paradigmas, podem obstruir a verdade da pessoa mais sábia do planeta. A verdade nem sempre é como nos é apresentada. Esteja muito atento, principalmente nas verdades mais enraizadas em sua maneira de ser. O ensino básico é fornecido para que o aluno passe no vestibular e a faculdade forme o profissional para cobrir uma lacuna de necessidade nesse mercado. Se quiser passar em vestibulares, terá que saber todo o conteúdo ensinado. E se quiser conseguir uma vaga no mercado de trabalho, terá que aprender o que for ensinado na faculdade. Simples assim. Contudo, esteja de olhos bem abertos para essas lacunas do mercado. Como dizia Lulu Santos, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo muda o tempo todo no mundo. E então, ao escolher a sua profissão 4, 5 ou mais anos antes de você ir para o mercado de trabalho, tudo poderá estar tão diferente quando se formar que talvez nem a área que você estava estudando exista mais. As coisas estão mudando muito rapidamente e a convergência digital, juntamente com os avanços tecnológicos, poderão provocar uma avalanche de desemprego no mercado. Então, não se acomode, estude sim, mas esteja atento às tendências do mercado, independentemente do que a universidade possa lhe ensinar. Enquanto muitos cientistas das universidades estão preocupados em comprovar alguma teoria, outros estão muito mais à frente criando essas teorias que o mercado simplesmente as aplica, gerando inovações. Então, pondere o seu conhecimento entre o que as empresas estão fazendo e o que o seu professor está disposto a lhe ensinar.
O que era verdade absoluta há 10 anos, hoje já foi refutada, rechaçada e até virou piada. Mas muitas verdades tornaram-se piadas para que você nem ouse a querer desvendá-las. É verdade. Mas e se você realmente resolver empreender, ter o seu próprio negócio, gerar empregos e dar mais oportunidades de trabalho à sociedade? E aí? Onde você vai aprender sobre o seu negócio, como fazer a gestão de sua empresa e como desenvolver as habilidades necessárias? Bem, hoje em dia tem diversas entidades e consultorias que ensinam o empreendedorismo. Terá de desenvolver um monte de conhecimento que não necessariamente viu na faculdade ou que esteja disponível por aí em algumas mentorias extremamente caras. Claro que tem diversos ecossistemas voltados para inovação e empreendedorismo, mas isso não é tudo e tampouco suficiente para a demanda latente de pessoas que tentam empreender por conta própria. Mas tem uma área que é muito difícil encontrar onde se desenvolver: o comportamento. Tanto faz se você é um empregado de alguém ou se você é um empreendedor. Para você se desenvolver na área do comportamento é muito complicado. Para isso é necessário fazer uma reeducação comportamental. Eu conheço algumas escolas que ensinam como você pode tratar o cliente, como se comportar no emprego, como se comportar na entrevista, como liderar seus subordinados, como se comportar ou que tipo de etiqueta utilizar em eventos sociais, e por aí vai. Mas e como deve ser o seu comportamento social longe dos olhos do seu cliente, fornecedor, concorrente, chefe ou colega de trabalho? Até existem algumas alternativas, mas a mais eficiente será reaprender comportamentos enraizados que precisam de polimento ou serem substituídos. Só assim você vai lidar com tudo à sua volta de uma forma mais leve, sem precisar se isolar numa caverna para encontrar a tal paz interior. Isolar-se em uma caverna, aí é fácil. O difícil é trocar a turbina do avião enquanto esse estiver decolando. É isso que eu quero ver. Então, uma reeducação comportamental é mais do que fundamental para alcançar a altitude necessária para manter o cruzeiro que você determinar. O ideal seria aprender em casa com os pais, mas eles estavam trabalhando, eles estavam muito ocupados e talvez acreditaram que o que aprenderam foi mais do que o suficiente. Aqui vai uma dica de ouro: matricule-se na Performance School, no programa Mindfulness Design ou no programa Intentional Life. Eu deixarei os links abaixo na descrição para que você decida o melhor caminho para você. Com esse tipo de reeducação comportamental, você assume a responsabilidade agora para elucidar a sua própria vida daqui para frente. Se onde você está agora não lhe é agradável, reveja a sua prioridade na vida, o que realmente quer, e agarre as rédeas dessa jornada e coloque-se nos trilhos de volta. Ou coloque-se nos trilhos. Esqueça o passado. Tudo o que fez ou deixou de fazer lhe trouxeram até aqui, onde você está. Então, esqueça tudo que você fez lá para trás. A grande pergunta é: onde você quer estar daqui a 5 ou 10 anos? E pensando a longo prazo, você tem uma meta intermediária, vamos supor 5 anos. Se a sua meta a longo prazo é de 10 anos, uma meta intermediária seria metade do caminho. 5 anos significam 260 semanas. A sua meta a longo prazo são 520 semanas. Ou seja, você tem semana mais do que suficiente para você realizar tudo aquilo que você decidir fazer. Mas para isso, precisa definir o que deseja, em primeiro lugar. Se você não decidir isso, você vai para onde? Trace um plano bem detalhado. Coloque alguma mitigação de algum risco que possa acontecer no meio do caminho. Uma mitigação é você minimizar o impacto desse risco que pode acontecer. Pode ser qualquer coisa. Nem tão absurdo, não coloque um risco tão absurdo que te desmotive para que você nem saia do lugar, e nem tão suave que, caso aconteça algo de fato,
faça-o desistir. Lembre-se, esse plano é apenas um mapa, um guia. Siga na direção apontada, mas fique de olho na estrada. Poderá aparecer algum engarrafamento. O pedágio poderá ter tido algum problema. Poderá aparecer algum buraco na pista. Uma pedra poderá rolar da montanha. Ou qualquer dor de barriga. Mas se você tiver o seu objetivo claro, isso não lhe fará desistir facilmente. Revisite o seu mapa pelo menos 2 vezes por ano, para ajustar o percurso, para você fazer os desvios necessários, para verificar se você não colocou risco de mais ou risco de menos. Dessa forma, você conquista o que você deseja no prazo determinado. Não ajuste as datas, pois isso será ali uma fuga do seu real objetivo. Você não vai querer conquistar o que quer que seja quando não puder mais usufruir dos resultados por estar velhinho demais. Por isso é tão importante colocar a máquina para funcionar da melhor forma agora. Eu não estou dizendo que caso você já esteja velhinho, você tem que desistir dos seus sonhos. Não, muito pelo contrário. Mas faça a coisa acontecer o mais rápido possível, antes que você não tenha condições, não tenha saúde mais para usufruir dos resultados. Comece com os recursos que tem em mãos e faça o ótimo com isso. Não busque o ideal. Isso vai te fazer esperar indefinidamente até ter todos os recursos necessários. Isso nunca vai acontecer em um curto prazo de tempo. Se você esperar 1 ano para ter todos os recursos, seu planejamento levará o tempo definido mais este ano. Então comece agora mesmo. Pare por um instante agora, nesse momento. Vamos fazer aqui uma reflexão entre nós dois. Pare, somente pare o que você está fazendo. Pode dar um pause até nesse conteúdo e faça uma reflexão por 5 minutos sobre a sua vida. Você vai fazer uma reflexão sobre a seguinte pergunta. Se você quiser, até anote o que lhe vier à mente. Isso vai te trazer mais confiança depois para você colocar isso em ação. Responda a essa pergunta. Onde você estaria hoje se tivesse feito tudo o que disse que iria fazer? Pense sobre isso. Se você deu pause, se você refletiu sobre isso, é um choque quando a gente olha para trás e fala assim, puxa, eu não cumpri a palavra que eu dei para mim mesmo sobre, sei lá, perder um tanto de peso, ou melhorar a minha saúde, ou sair para fazer uma caminhada por dia. Quantas promessas você não fez para você mesmo e você não cumpriu? Eu tenho alguns aspectos em minha vida pessoal que eu quero um dia modificar para melhor. Eu sei exatamente como resolver. É curioso, todos nós sabemos. Na verdade, estou bem próximo do meu ideal. Mas será que quero mesmo modificar alguma coisa dessa lista de aspectos que eu tracei para mim? Realmente eu quero? Se eu quisesse, e eu sei como resolver, eu já teria feito. Eu sei que eu estou confortável por ter chegado bem próximo ao ideal. Então, para que me esforçar além do que já faço para resolver de vez tudo isso? Não estou dizendo que seja fácil chegar no ideal, mas eu sei exatamente o que devo fazer em cada uma das áreas, mas no domingo eu decidi assistir mais um filme, ou sair para dar uma volta. Na segunda eu preferi tirar um cochilo à tarde, ou estudar algo interessante. Na terça eu preferi organizar uns documentos que estavam espalhados. Na quarta eu decidi escrever um conteúdo para daqui a algumas semanas ter tudo organizado. Na quinta eu resolvi fazer uma leitura dinâmica de um livro que gosto muito para resumir alguns tópicos importantes. Na sexta eu tirei o dia para colocar meu financeiro em dia. No sábado eu descansei um pouco e fui visitar amigos e parentes. Não tem nada errado nisso que eu fiz. Muito pelo contrário, são atividades fundamentais que são necessárias e importantes na minha vida. Só não são prioridades. Usei essas atividades como desculpa para não fazer o que eu deveria ter feito de acordo com o planejamento que eu fiz anteriormente. Se você decidir tirar uma semana de folga das suas atividades mais importantes, não tem nada de errado. Mas o problema é você ficar utilizando isso
para tirar outra semana de folga, e você, que eu digo folga do seu objetivo, folga das atividades que você precisa colocar em dia para você atingir o seu objetivo na data que você determinou. Entenda que qualquer coisa que faça que não esteja relacionado com o seu objetivo final só está lhe atrasando. Ah, mas então eu tenho que fazer somente aquilo que está escrito no meu planejamento e não descansar até atingir o objetivo? Isso mesmo. Mas calma lá. Você é a pessoa mais complacente consigo mesmo. E não será tão duro com você quanto eu estou sendo com essa afirmação. Coloque-se no papel do protagonista da sua vida. Você vai precisar dar algum tempo para si, para sua família e amigos. Você precisará assistir a um filme ou dois. Você vai passar um final de semana em algum chalé, longe de tudo, para se reconectar à natureza. Isso é importantíssimo, mas não faça disso a sua prioridade nesse momento. E então, quando atingir a tal altitude de cruzeiro, como eu mencionei anteriormente, poderá fazer somente aquilo que desejar. Mas além de realizar aquilo que está em seu planejamento e fazer as devidas revisões, de tempos em tempos, para ajustar a rota, questione-se a todo instante o porquê está fazendo da forma como está fazendo, porque está acreditando em determinadas verdades que sempre acreditou. Para ter certeza que a informação que você tem, baseado em suas crenças, paradigmas, história de vida ou fato que tenha chegado aos seus ouvidos, seja verdadeira e útil para você realizar as suas atividades, utilize sempre 3 passos que são fundamentais para poder mudar ou não a forma como você pensa, revendo a todo instante os seus condicionamentos. De onde surgiu o comportamento que você tem hoje? Ou de onde veio essa verdade absoluta que está se baseando para nortear as suas atividades ou a sua vida? Você conhece a fonte original deste comportamento ou dessa verdade e ela é confiável? E, em terceiro lugar, este comportamento ou verdade atrapalha o andamento do que você está fazendo para realizar esse seu objetivo? Se alguma resposta a essas 3 perguntas for duvidosa para o lado negativo, mude o seu comportamento e não acredite na verdade que baseava a sua crença. Dessa forma, você muda a sua crença. Você muda o seu condicionamento aos acontecimentos à sua volta. Modifique como você reage a tudo isso que está acontecendo. Hoje, com a profusão de informações, encontrar uma verdade é um trabalho desumano. Mas ter uma certeza absoluta e fechar a sua mente para outras possibilidades, isso sim é dar um tiro no pé. Então, se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente. Dessa forma você me incentiva a continuar gerando estes conteúdos. Eu tenho um propósito muito claro e espero contribuir para o seu. Um grande abraço e te vejo no próximo conteúdo. Fui!